Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje estão fazendo rápidos comentários aqui. João Guimarães Rosa, Campo Geral. Comentários iniciais aqui, o que eu achei da obra para nossa playlist de literatura brasileira. Lembrando já que tem vários vídeos aqui na descrição e aqui nos cards também. Então, os comentários iniciais, o que eu gostei, o que eu não gostei. Enfim, comentar algumas propostas, alguns itens que eu já estou, na verdade, observando na nossa playlist com as leituras. E mais à frente, né, eu vou conseguir, talvez vocês com os vídeos, fazer algumas pesquisas, alguns comentários. A proposta da playlist, né, é justamente ler todos os livros o máximo possível e para a gente refletir o porquê que a literatura brasileira, né, porquê que a gente escolhe talvez um livro mais chato ou não tão interessante. Esse aqui, por exemplo, tem algumas reflexões interessantes, só que daí a gente poderia ler talvez um capítulo, um trecho na aula mesmo, e ler um livro mais divertido, que vai incentivar mesmo a leitura, construir essa vontade da leitura. É um dos itens que está mais recorrente na minha percepção na playlist com as leituras. Eu já mostrei vários livros que eu fui adquirindo para esse projeto, também vai estar aqui no card de inscrição, na playlist de compras e recebidos. Então, como sempre, vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição. E quando você usa o link, chega no site, compra qualquer coisa, você está ajudando o canal. Tem o botão de membros, tem o botão de valeu. Vou pedir também para você participar dos comentários. Se você puder escrever qualquer coisa aqui no comentário, vai ajudar a espalhar mais o vídeo. E vou saber a sua opinião também, para a gente ir conversando. E quando você ativa o sininho, todas as notificações e faz um comentário, você interage mais com o canal, espalha mais e aumenta a chance de você receber os avisos. Então, quando eu publicar os vídeos, você fez sua interação, aumenta a chance de você receber. Então, isso é muito importante. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores. E quando é livro de teoria, eu tento trazer os dois lados. Então, fica o convite para você explorar. Muito bem, então, feita a nossa introdução, os comentários iniciais aqui. Eu achei uma capa bonita, eu acho que conversa com a proposta da edição. Ele é simples, né? É só uma... Então, como eu comentei, o desenho da capa ele é bonito, mas é só uma capa simples mesmo. Página branca, certo? Mais uma fonte grande. Fácil a leitura. Não me incomodou. Na verdade, me incomodou um pouco, já começando algumas características, que não tem capítulos. Não que isso atrapalhe, mas pelo menos os parágrafos não são muito longos. Tem o que acontece com todos esses itens desses autores clássicos. E tem alguns caminhos que o pessoal da teoria, né, os autores teóricos falam. Então, quais são esses itens normais? A gente pode resgatar a história. Então, este livro, por algum motivo político, ou do momento que ele foi escrito, ou da história do autor, do movimento que ele estava inserindo, ou político, econômico, enfim, pode ser importante. Então, às vezes, eles mandam ler, falam, ó, virou um clássico por causa disso. Só que, assim, pelo prazer da leitura, eu não gostei muito, realmente. Tem algumas passagens interessantes, mas a velocidade é boa, mas o jeito que ele escreveu é um pouco poético, que igualzinho Lavoura Arcaica. Então, sempre me vem essa reflexão. Eu sou um autor, eu escrevi um livro. E eu quero que as pessoas leiam o livro. Ou para as pessoas conhecerem essa parte política, digamos assim, ou cultural, ou para a diversão. Então, quando os autores, eu vejo algum que escreveu de propósito, né, ou por algum motivo, digamos assim, mais complexo, ou com alguma característica, fluxo de consciência, que eu vou comentar aqui, né, que temos alguns livros que são nessa ideia, temos alguns no canal já, eu vou colocar aqui no card da descrição, que são próximos a essa técnica, que é o que? Mistura a parte externa, do que o personagem está vendo com a mente dele, mais um pouco de descrição do cenário. Então isso tem algumas desvantagens, na minha visão, assim, que perde um pouco a velocidade. É uma técnica interessante, eu gostei dos livros, alguns desses livros que eu li, mas eu acho que uma leitura mais simples. Então, por exemplo, já antecipando, tem o Lavoura Arcaica, que é muito poético, e aí eu acho que quando eu fiz a leitura eu perdi algumas coisas, então assim, eu teria que parar e fazer um estudo em cima do livro. Então acho que perde a proposta do prazer da leitura, que é de incentivar a leitura dos alunos, ou de conhecer as coisas culturais. Então seja mais interessante ler um livro mais fácil a leitura, do Brasil, tem alguns que eu já gostei, e pegar trechos desse aqui para aula de literatura. Tanto que um dos últimos que eu li também e fiz a resenha, lembrei o nome aqui, é o Miyakoto Terra Sonâmbula, que eu juntei com Nove Noites, porque este aqui eu também peguei da minha prima, que ela leu para o vestibular. E lá no Nove Noites, o Terra Sonâmbula, também é poético, só que assim, as cenas e os trechos das questões que caem no vestibular, eu não preciso nem realizar a leitura, porque aquele trecho eu sei, não, essa parte aqui, essa palavra que ele trocou para ficar poético, fazendo um símbolo,
representa tal grupo político, ou grupo militar, ou a população que está sofrendo lá com a guerra e todos os problemas que está tendo no país. Ok, só que a maneira que ele construiu o livro é uma história dentro de outra história, mais a poesia, mais o símbolo, e aí eu não consegui gostar de nenhuma das partes especificamente, certo? Então ele colocou a técnica, dá para entender, mas eu pensei assim, nossa, parece que eu tenho que fazer um estudo para retirar o máximo possível do livro. E aí eu coloquei aqui algumas reflexões, inicialmente essas reflexões, porque a história, é um menino, ele mora no campo, ok? Bem lá no interior, digamos assim. Não interior roça, mas interior assim, no meio do país, assim, numa pequena fazenda. E o que temos aqui? Temos falas culturais, temos a vida dele, o modo de vida. Só que a maneira que ele escreve é difícil. Então, por exemplo, são quantas páginas? São 130 páginas. Então, até a página 50, tem algumas cenas bem interessantes. Eu estava assim, ó, legal, sim, tem a... Ok, essa característica de leitura, mas até aí tudo bem, estou gostando. Tem os sentimentos, tem muitas palavras, não é o idioma, né? O dialeto, será? Mas do lugar onde eles vivem, a maneira que eles vivem. Então, daria para estudar. Só que assim, a maneira que ele construiu como eu vou dizer assim, os diálogos e essa distribuição teve essa complicação na minha visão. Então, ó, não temos capítulos. Eu até fiz uma outra reflexão, porque eu não sei o que a academia está valorizando. Então, acho que é esses itens, que é o quê? A história, valorizar as pessoas, o sentimento. Ele vê uma cena, uma outra coisa também importante. Tem cenas muito boas. Então, normalmente o que eu vejo quando eu leio um livro teórico, o teórico ele pega aquela cena, às vezes ele nem fala a página, assim, ele fala, ó, tem a cena, ou tem aquela parte do livro, e aí ele fala aquela parte, mas depois ele vai fazendo digressões, indo para várias direções, que eu já comentei, né? Biografia, história, contexto histórico, etc, etc. Mas ele não foca exatamente o que está lá no livro, ok? Que é o que eu estou tentando propor diferente na minha visão teórica que eu estou analisando. Então, essas falhas, ou essa maneira de escrever, dessa deslocamento de cenas, essas lacunas, que é um pouco fluxo de consciência, que é um pouco essa maneira poética também. Me lembrou o Ataque dos Cães, que é o filme que eu assisti, que também parece que usou a mesma técnica. O livro, não sei se é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, não sei se é exatamente esse, vou ver se eu coloco aqui. Eu lembro que acho que eles são 3 partes, não sei se lança, acho que são 3 livros, não sei se lançaram um livro só, que nem O Senhor dos Anéis, são 3 livros, mas na verdade é um livro só. Eu acho que essa mesma estratégia me lembrou um pouco essa característica, certo? É difícil, igual o Coração das Trevas, por exemplo, o Coração das Trevas, que nós temos a resenha também. Então, e o Tom Sawyer, o Huckleberry Finn, eu não li ainda, mas o Tom Sawyer, que eu li recentemente, acho que quando eu estou gravando eles não tem a resenha. Me vê algumas características iguais nessa ideia da gente entender como que é o nosso passado e a parte cultural, de convivência, toda essa aprendizagem. Então, o Coração das Trevas, a própria parte teórica que eu li, que na época ele escreveu difícil. Então, para a época, ele já tinha escrito difícil. Eu estava vendo até uma outra que eu fiz, o Crime e Castigo, tem a mesma ideia, das traduções. Parece que tem uma tradução que ele modificou alguma... Então, por exemplo, tem um personagem que mora em tal bairro, ou ele tem tal classe social. Modificou para ficar mais o tom de voz daquela classe social. Só que daí eu estava vendo a parte teórica, o autor, ele não fez isso, ele colocou todos os personagens falando do jeito teórico difícil, com o mesmo tom de voz. Ele não fez essa técnica, que também está na teoria, que o diálogo tem que ser verossimilhança. Como assim? Se a pessoa é de uma... que acontece aqui, se ela é de uma comunidade, né, ou comunidade, sim, uma parte da sociedade, nesse sentido, ou de uma camada social, ou ele tem um sotaque, alguma coisa, se você conseguir colocar isso ou se se um personagem fala palavrão, isso está dentro da personalidade dele, e o outro não fala palavrão, tudo que você conseguir colocar nos diálogos, além da descrição, vai ficar mais rico o seu texto. Isso é um comentário teórico. Mas não quer dizer que todos fazem, todos os autores. E no caso, o Crime e Castigo, pelo que eu estava vendo inicialmente, estou propondo essa reflexão, ele não fez. Todos os personagens têm o mesmo tom de voz. Claro, tem as suas características, mas assim, a maneira de escrever o diálogo. Então, tem uma tradução que adaptou, então ficou talvez um pouco mais fácil de ler. Eu acho que essa aqui, se não me engano, é da 34, que usou essa técnica. E a outra que eu li não usou essa técnica. Tá nos meus planos adquirir, parece que no mercado tem umas 3 traduções. E eu vou tentar trazer em vídeo para vocês. Provavelmente alguém já deve ter feito
no mestrado e doutorado, ver se eu encontro. Também, se eu não encontrar, eu vou comprar. Meu plano é ler todas e comparar trechos para a gente ter essa visão, porque muita gente fala do Crime e Castigo, pelo que eu pesquisei assim na internet de vídeos, dessa tradução. Então, tudo isso fui me vendo, porque a história não tem muito a história, né? Tá lá a criança e está com os pais, com a família. Então tem várias cenas, só que as cenas eu não consegui entender todas as ideias por causa dessa característica. Então eu sei que aquela cena é sobre a criança, né, a vida dela, os sentimentos, a fé, preconceitos, estão falando na lista aqui. Então sobre a relação dos personagens, o modo de convivência deles, sobre daquela sociedade, daquele grupo, daquela região. E a gente pode resgatar isso, só que daí vira mais sociologia, talvez, do que o prazer da leitura, que é justamente o que eu estou propondo. Qual é o meu objetivo inicial com a aula de literatura? É fazer os alunos aprender a ler e escrever, ganhar velocidade, digamos assim, uma técnica, um nível mínimo de leitura para ele conseguir ler um jornal, ou o prazer da leitura, ou fazer essa divisão. Um livro o mais legal possível para ele gostar de ler, e aí um outro em sala para um exercício, e vice-versa. Então são essas reflexões que eu nunca vi, digamos assim, na minha pesquisa, alguém tentando ler todos os livros, né, de áreas diferentes, como eu estou tentando construir aqui. Então tem tudo isso. Tem cenas muito boas sobre a relação dele com o pai, que eu coloquei várias páginas aqui, né? Talvez seja o item principal, sobre a vida dele com o irmão, com a mãe. Então, assim, a cena eu não gostei por causa dessa técnica. Então, talvez se você gosta da técnica, ou você gosta desse estilo, você vai se sentir mais recompensado com a leitura. A cena é boa, a situação que ocorreu é uma reflexão muito boa. Eu senti que é importante, mas o jeito que está escrito, eu não gostei muito da leitura. Para mim foi um desafio, não digo um desafio, mas assim, foi uma leitura lenta, ele é pequeno, eu achei, vou ler em 2 dias, eu não consegui ler em 2 dias. E aí, como eu tinha lido recentemente o Tom Sawyer, né, e então o Huckleberry Finn, deve ser provavelmente a mesma linguagem, eu falei, nossa, o Tom Sawyer, pelo que eu vi inicialmente também, tem várias características do passado dos Estados Unidos. Então talvez esse aqui é o nosso passado também. Podemos traçar um paralelo. Só que o Tom Sawyer, os capítulos é como se fosse, talvez quase mini aventuras. Não tem tanta, alguns capítulos não tem uma ligação um com o outro. Então voltando sobre os capítulos do Tom Sawyer. Aí eu não sei se aconteceu a mesma coisa que aconteceu com alguns livros daqui, que foi publicando em jornal, eu preciso pesquisar isso ainda, mas me parece que cada capítulo são histórias fechadas e não sei se o autor quis colocar, mas a gente vê a mesma coisa, religião, o modo de vida, da linguagem, convívio das pessoas, as camadas sociais, são todos os itens que política, filosofia, sociologia a gente observa na sociedade, e a literatura está aqui para a parte da imaginação, né, de como aquelas pessoas viviam ou vão viver. Então a gente resgata, por exemplo, quando você lê a história dos gregos, o Odisseia, o Homero, tem toda... Nossa, olha o jeito que eles pensavam no cotidiano, está aqui na literatura deles. E aí eu vou aqui para, por exemplo, os psicólogos utilizam, né? Falam, olha, a condição humana, como aqueles livros pegaram todos os sentimentos e a parte psicológica. E aí eu vou para gregos, romanos, vejo então literatura, vejo a parte das leis e tudo que eu sei de sociologia, convivência, história, etc. E aí você agrupa e faz tudo isso. É o que a gente faz aqui também. Tem algumas partes mais pesadas, digamos assim, de reflexões assim, que a vida é dura, é difícil, a condição humana, que é o que eu pensei também quando eu li o Ateneu. O Ateneu já está lido, eu li de novo, né? Eu li na época lá da escola, li de novo, mas acho que eu não trouxe a resenha ainda. E lá tem, você falou, poxa, mas a gente vai ler o Ateneu? Tem várias coisas ruins da escola, aí eu mando o pessoal ler para ver que a escola é ruim, me ver essa outra reflexão também. Então, indo pro último item aqui da minha lista, como eu falei, então a história é simples, então tem todas essas reflexões, no caso, o prazer da leitura eu não gostei muito, mas vendo toda essa parte teórica, feito esse esforço, aí valeu a pena, por isso que eu estou propondo todas essas reflexões para vocês. E a história é muito simples, está um menino com a família dele, muito simples, pobre, afastado de tudo no sítio. Ok, acontece todos esses itens e muito mais, eu não vou contar, que querendo ou não, como eu falei, as cenas, o jeito que escreveu eu não gostei muito, mas tem reviravoltas, são cenas intensas da condição humana, da família, acontecem coisas graves e difíceis, que em outros livros eu me senti melhor, no sentido que são temas difíceis, mas eu li e falei, nossa, tive uma reflexão, foi interessante. Aqui eu perdi essa visualização do sentimento por causa da característica, mas pode ser que você leia e goste muito, certo? Mas pela minha visão atual, certo? Do que eu já li
de teoria estou observando. Me parece que quando o livro é chato, a maioria das pessoas acha chato mesmo, mas o teórico acha importante toda essa listagem que eu fiz. É o que eu estou chegando nessa conclusão. Cada leitura que eu estou fazendo está se aproximando dessa minha tese, eu estou comentando com você. Então, se você que está sempre acompanhando aqui, espero que você esteja gostando dessa ideia, a gente vai complementando essa explicação. Então, se chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando, sempre tem os links de compra aqui na descrição, botão de membros, as redes sociais aqui do canal. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.